Oi, gente, boa noite. Fala, Léo. Legal ter você aqui. Vai ter um papo hoje aí. Tô concorrendo com um monte de live, né? Falei, gente, quem vai estar aqui num sábado, 9 horas da noite, para falar de motivação? Confesso que estou bem motivada. Mas vamos ver quem acompanha a gente para falar um pouquinho aí. Oi, querido, tudo bom? Boa noite. Vamos falar um pouquinho aí também, né, do que se aplica na corrida. Ver se ajuda. Érica, né? Boa noite. Vamos dar um tempinho aí pro pessoal entrar. Ê, Paulinho, querido. Por favor, né? Vamos ver o que ajuda aí nessa motivação. Hein, Paulo? Tô falando aqui que eu tava ansiosa porque eu tô concorrendo com lives, né? Descobri agora que a Dani, nossa amiga, tá fazendo uma live também nesse exato momento, cantando lá, fazendo o karaokê dela. Vou matar ela depois, mas tudo bem. Falei, Daniele, tanto horário pra você fazer, cara, no sábado à noite, 9 horas da noite, né? Oi, Nádia, querida, quanto tempo? Nossa, muito tempo que eu não a vejo. Então depois eu vou acertar minhas contas com a Dani, fazendo o karaokê dela. Karine, boa noite. Vamos dar um tempinho aí pro pessoal entrar pra gente dar início. É... Oi, Thay. Que foi, Paulo? Nesses tempos tão difíceis, né? Eu tava pensando assim, com tanta notícia acontecendo, no que eu vou me pegar para me motivar, para ter alguma coisa positiva, né, gente? Porque, olha, eu vou contar uma coisa. Oi, Alberto. Beijo, querido. Bom ter você aqui. Alberto é um dos responsáveis aí por eu estar nessa área da psicologia do esporte, falando da motivação, meu orientador querido aí na UERJ. Oi, Edson, boa noite. Alex, nossa, quanto tempo! Legal ter você aqui. Como é que você está? Mandinha, Mandinha no Vale. Ô, Alex, obrigada pelo carinho. Nossa, quanto tempo que eu não te vejo também, né? Espero que esteja tudo bem. Tô sempre te acompanhando aí, torcendo aí pelo seu sucesso. Amanda, querida psicóloga. Tiago, boa noite. A Mandinha fez uma live maravilhosa essa semana também. Alan, querido também. Nossa, quanto tempo. Muita gente querida aqui. Que bom, Alex. Fico feliz. Mas estava falando isso, né? Assim, falar de motivação no momento peculiar que a gente está passando é um desafio para mim. Mas eu escolhi. Na verdade, não fui nem eu que escolhi esse tema, né, gente? Foram vocês. Eu botei lá pro pessoal: Oi, o Alan, meu amigo querido, tá me ajudando muito lá no grupo de estudo de psicometria. Amandinha, obrigada. Você que é nota 10, nota 1000, nota 1 milhão. É... E aí eu falei, gente, eu vou falar sobre o quê? Então eu vou botar pro pessoal decidir. Aí vocês decidiram clima motivacional. Então para mim tá ótimo, porque é meu objeto de estudo de pesquisa. E assim, eu particularmente, deixa eu me apresentar, não sei se tem gente aqui que talvez não me conheça, mas vou me apresentando e a gente dá início aí nesse bate-papo. Eu pensei em alguma coisa bem não tão acadêmica, né, não tão rígida, pra gente. Oi, Cleo, tudo bom? Pra gente conseguir. Assim, eu consegui passar um conteúdo, mas de uma forma bem leve, né, para quem não é da área, mas pensando exatamente nessa questão do meu objeto de estudo, que é. Oi, Marta, querida, boa noite, Zuleika. Que não deixa de ser interessante também essa pegada mais acadêmica dos estudos, né? Eu, Alberto, o Keegan, que é meu co-orientador lá da Austrália, a gente vem estudando bastante isso. E poder fornecer um pouquinho de subsídio para quem ou trabalha na área, para quem é atleta. Eu tinha uma amiga minha, talvez entre aqui, que é nutricionista, ela tem um filho que joga também, querendo saber sobre a influência dos pais.
Então vou tentar fazer um compilado aí de informações e vou contar aí com a ajuda de vocês para me ouvirem nessa noite de sábado, às 9 horas da noite. Como eu falei, concorrendo com o karaokê da Dani, concorrendo com live do Melim, live de sertanejo, que eu não sei quais são, porque eu não vejo. Mas enfim. Então, eu sou a Adriana Lacerda, é um prazer ter vocês aqui, quem está me ouvindo, poder contribuir um pouquinho. Eu acho que a minha grande motivação, já que a gente está falando de motivação, para estar aqui é porque, além de ser um tema que me motiva muito, eu acho que eu consigo. Bel Marques, estou competindo com Bel Marques, sério, gente? Nossa, estou me sentindo. Agora fiquei mal, hein? Bel Marques mesmo? Bom, se vocês estão aqui, ó, pode estar ouvindo a live minha e ouvindo Bel Marques, também pode ser, né? Também é uma boa, contanto que interage aqui. Hoje é axé, eu gosto, cara. Sertanejo não é comigo, não. Mas, enfim. Então, esse tema da motivação, ele veio permeando a minha vida profissional, acadêmica, ao longo de alguns anos. Sempre foi um tema que me chamou bastante atenção. E, para quem não sabe, assim, eu sou psicóloga do esporte, trabalho nessa área já há 20 anos, tenho passagens pelo Clube de Regatas do Flamengo, nas categorias de base do futebol. Está aqui meu querido Paulo Ribeiro, que foi meu supervisor, orientador, mentor, meu guru, que hoje é psicólogo do Botafogo. Trabalhei na Confederação Brasileira de Judô, estava aí o Alex, que é atleta de judô aí da Confederação. Fiquei lá durante 12 anos, até o último ciclo. A gente fala em ciclos, né? Quando trabalhamos no esporte de alto rendimento, então vai acompanhando o ciclo das Olimpíadas de 4 em 4 anos. Então, meu último ciclo foi até Rio 2016. Oi, Letícia, Bel Marques, já sei, estou competindo com Bel Marques, mas tá tranquilo, estou motivada, tá bom? É bom ter você aí. E também trabalhei com nado, agora chama nado artístico, é nado sincronizado. Trabalhei com a seleção, com as meninas do nado artístico, também até o último ciclo de 2016. E a motivação sempre foi um tema que, como eu falei, me chamava muita atenção, né? Assim, como motivar os atletas, não só os atletas, né? Mas nós mesmos, o que nos motiva, né? Acho que é a primeira pergunta que a gente faz, o que faz a gente fazer o que a gente faz? E não só fazer, mas continuar fazendo. E isso é a motivação. Então, na minha prática, eu sempre fiquei com essa pergunta na minha cabeça, né? E a motivação? Por que os atletas vêm? Por que eles se mantêm? O que influencia nessa motivação? Então, acabei fazendo o meu mestrado na Castelo Branco sobre isso, sobre motivação, mas aí numa perspectiva mais de fair play, espírito esportivo. E tive a orientação do professor Tubino, que quem é da educação física sabe, né, uma referência, falecido Tubino, e me ajudou muito, assim. Aí ali eu me fascinei e resolvi me enveredar aí por essa área e me aprofundar um pouco mais no conhecimento dessa temática. No doutorado, eu entrei, na verdade, não foi com esse projeto, eu entrei com um projeto sobre biofeedback. Eu sou aluna da PUC, meu orientador lá é o professor Landeira, mas ao longo, né, da minha entrada lá, a gente foi mudando um pouquinho o foco do estudo. E o Alberto Filgueiras, que está aí acompanhando também, um querido professor da UERJ, a gente foi moldando e entrando mais nessa temática, já que a minha temática do mestrado era motivação. A gente achou um professor Oi, Tati. A gente achou um professor, na verdade a gente não, ele achou um professor na Austrália, que é o professor Keegan, que é uma das autoridades no tema dessa live, que é clima motivacional. Entramos em contato com ele, eu mandei um e-mail. Oi, irmã, minha irmã querida. Oi, lindona. Deixou de ver Netflix, né, pra estar com a sua irmã dando uma moral, gostei. Muito bem, isso mesmo. Já tô sabendo que tem live do Bel Marques, tem live da Daniele. Já vou ver as perguntas aí, cara. Vai botando. Gente, pode ir botando pergunta que eu vou, na medida do possível, tentando, né, concatenar aqui e interagir para conseguir responder tudo, porque é um tema muito, muito denso. Talvez a gente precise de várias lives para falar disso. Então, obrigada aí pela presença de vocês. E, enfim, isso é para dar essa introdução, esse pontapé. Então, cheguei nesse professor que é o Keegan, que é da Austrália, para
para estudar um pouquinho mais sobre a motivação e a gente chegou no clima motivacional, que é essa temática do meu projeto de pesquisa do doutorado. Oi, Franco, querido, meu amigo do coração. Oi, Valéria, boa noite. Então, assim, a primeira coisa que eu separei, antes de falar do clima motivacional, a gente fala de motivação, né? Então, o que é motivação? Hoje, quem é da psicologia, eu acho que tem muitos aqui que são da psicologia, talvez estudantes, psicólogos também, mas é um dos temas mais pesquisados dentro da psicologia, de uma forma geral. Então, a gente tem mais de 24 teorias que vão falar de motivação. Então, é um tema que, até para a gente definir, não existe um consenso sobre o que é motivação. Então, tem gente que fala, motivação, a gente pegando, então, separando, né, o termo motivação, o que seria? Um motivo para uma ação, é a forma mais simples da gente entender, é a gente focar numa determinada meta, a gente vai, então, priorizar essa meta para atingir essa meta e manter o nosso comportamento para atingir aquele determinado patamar, aquele objetivo, aquela meta, aquele alvo. Então, tem várias definições, né? Eu separei aqui essa primeira pergunta, que é por que a gente faz o que a gente faz? E aí isso se aplica ao atleta também, né? Então, por que o atleta, né? Quem atua em academias, quem atua com atletas de alto rendimento, com praticantes de exercício, por exemplo. Hoje eu corro. Por que eu vou todo dia treinar? Agora não estou indo, né? Mas enfim, na Lagoa com o treino da minha assessoria às 6 horas da manhã. O que me mantém ali? Oi, Vagão, bom te ver, querido, meu amigo do coração. Treinador de goleiro do Flamengo. Que bom ter você aqui. Carol também, boa noite. Então, assim, o que mantém? Por que a gente faz o que a gente faz? Então, o que faz a gente fazer determinada coisa e permanecer fazendo seria motivação. É uma forma bem simples e leiga, eu diria, da gente entender esse conceito, né? Esse termo. Beijo, querido. Vou falar disso, Alberto. Vão mandando aí, gente. Eu vou dar uma introdução e depois eu vou vendo as perguntas, tá? E aí, o que acaba acontecendo? Na prática, eu comecei a perceber que a motivação ela foi sendo assim, se apropriada, as pessoas foram se apropriando da motivação, e não necessariamente psicólogos, e de alguma forma interferindo ou tentando interferir no que seria esse aspecto motivacional dos atletas. Então, como exemplo, eu acho que quem atua na área sabe disso e tem isso muito presente, as palestras motivacionais. Então, aí eu já até pego o gancho aí do meu querido orientador do Alberto, quando ele pergunta, existe mudança de comportamento permanente com intervenções motivacionais agudas? O exemplo da palestra motivacional é exatamente isso, né? A gente vê que o efeito que uma palestra motivacional pode ter num grupo, numa equipe ou num atleta é um efeito mais agudo naquele momento. E até que ponto isso vai permanecer ao longo do tempo? Não se sabe, porque a medida dessa motivação, ela ainda, a gente tem poucos instrumentos que vão conseguir medir a motivação no seu aspecto mais multidimensional. Gente, a motivação é uma coisa muito complexa. Não é o que a gente pensa de só motivação intrínseca e extrínseca. E aí, eu queria a ajuda de vocês aqui, o pessoal que está entrando agora. Eu estou falando sobre, primeiro, motivação para a gente entrar no clima motivacional. Quando a gente fala da banalização da motivação, que é o que eu vejo muito hoje em dia, e é isso que o Alberto falou, algumas pessoas entendem que uma simples palestra motivacional é suficiente para motivar aquela equipe. Isso tem um efeito agudo, mas até que ponto isso se sustenta? Esse é o grande desafio. E aí eu fui pesquisar, e eu falo isso nas minhas aulas, né? Tem aqui a Letícia, que foi minha aluna, alguns alunos meus. Em aulas eu falo isso, assim, tem algumas frases motivacionais, quando a gente pega esse viés mais imediatista, que eu acho, assim, sensacionais. Eu queria contar com a ajuda de vocês, porque aguça um pouco a minha curiosidade, de quais frases vocês já ouviram motivacionais, que são as mais esdrúxulas e as mais quase que incoerentes que vocês já ouviram. Escrevam aí para mim que eu vou ler. A que eu peguei foi uma que eu acho sensacional,
Eu, assim, juro que, assim, bate fundo, né, no meu peito, assim, eu acho que faz todo sentido. Eu vou ler para vocês, tá? Que é a seguinte, ó. Vencedores, ó, vamos entender a profundidade dessa frase e o quão motivadora ela pode ser. Vencedores vencem. Perdedores perdem. Gente, isso é uma frase. Se vocês colocarem no Google, coloquem lá, frases motivacionais. Foi o que eu fiz. Essa frase apareceu. Então, assim, eu queria que vocês colocassem aí quais são as frases que vocês já ouviram nesse nível e que são trabalhadas. Alguém deve estar lendo isso aí e deve ter algum impacto para alguém. Mas, assim, até que ponto, né, isso se sustenta, né? Foi o que a Amandinha falou, né? Assim, o grande desafio é a permanência da motivação, porque eventualmente você pode ter, eu vou falar disso, né, da motivação interna e externa, que é o que a gente conhece, que é o mais comum, mas é uma coisa muito mais complexa. O ambiente vai interferir no nosso nível motivacional. A gente está passando por um momento no qual o ambiente externo, obviamente, interfere na nossa motivação. Então, hoje foi como eu falei, a minha motivação de estar aqui falando era justamente com a ideia de passar uma informação, de ter um conteúdo bacana para ser falado, a gente tirar um pouco o foco do que está acontecendo de notícias ruins. Então, isso me mantém motivada, né? Falar sobre o que eu sei e compartilhar o meu conhecimento. Então, isso é a manutenção da motivação. Alguém botou aí a frase? Deixa eu ver. A Camila falou que às vezes ela vê algo no momento, fica super motivada e animada para fazer, mas logo depois de um tempo já some. Exatamente por isso, porque eu falei da questão da complexidade. Ah, Alberto botou. Se você imaginar, você vai alcançar. Gente, isso é sensacional. Sensacional. E aí ele ficou pensando em dois lutadores imaginarem. Aí é uma boa pergunta, né? Se os dois. Eu trabalhei com judô há muito tempo, né? E aí eu vou trabalhar para o meu atleta imaginar que se ele ganhar, ele vai conquistar, ou se ele imaginar, ele vai alcançar, e o outro está pensando a mesma coisa. É uma boa frase. Né? Então, qual o sentido disso? Né? Qual é a motivação que está ali por trás? E por que será que isso talvez motive alguém? Porque tem exatamente esse efeito agudo que a gente falou, né? Muitas vezes você pode, é só acreditar. A Zuleika falou, essa é maravilhosa. Gente, se fosse só acreditar, né? Você pode porque você acredita. É muito fácil, né? Então, para que psicólogo também, né? Se é só você acreditar que você consegue fazer. Deixa eu ver, Paulo aqui colocou. Se você não se motivar, vai para a masmorra. Que isso, gente? Isso é motivador? Vai pela punição, né? Motivação extrínseca. Quando vem pela punição, a pessoa se motiva rapidinho, né? Tipo, você não vai ter, você vai ser punido, você vai ser castigado, vai sair do time, aí vem a motivação, né? Autor da frase tiririca, né? Vencedores vencem, perdedores perdem. Alguém mais? Vai dar certo, né? A Débora botou, vai dar certo. Com base em quê? Quem acredita sempre alcança. Essa é muito boa, o Alan. É aquilo que quem falou foi a Zuleika também, né? Só basta acreditar, é só você acreditar. Quem acredita sempre alcança. Então, será que quem não alcança não acreditou o suficiente, correto? Se a gente for pela lógica. Então, assim, vocês estão vendo quantos exemplos saem e que vira esse senso comum de motivação a ponto das pessoas acharem que uma frase pode fazer sentido para uma mudança motivacional na vida dela. E dentro do esporte a gente vê a mesma coisa se repetindo muitas vezes. Por quê? Porque é muito fácil você falar de motivação. Olha quanta coisa chegou de frase que a gente pode entender como um viés motivacional e que as pessoas se apropriam. Então, hoje a motivação ela tem esse caráter reducionista, então é como se fosse só a simples apresentação de uma frase dessas, por exemplo, que vocês colocaram, que pode suscitar um efeito motivador. Até pode, mas a gente está falando de persistência e de manutenção de motivação. É o que a Camila falou. Eu posso me motivar naquele momento, mas o que vai manter essa minha motivação? É muito mais complexo que isso. Só depende de você ganhar para ganhar alcançar. Então não precisa de treinador, né? Você só depende da pessoa, você treina em casa
eu vou ser então o Usain Bolt da corrida, porque se depender de mim, estou treinando todos os dias. Vou sair daqui, vou para a maratona de Boston no que vem e vou ser a campeã da maratona, porque está dependendo de mim. O Alberto falou que toda semana ele acredita que ele vai ganhar na Mega Sena. Há 20 anos. Nossa, você não está acreditando o suficiente. Se você não ganhou. Ou você ganhou e não contou pra gente também. Pode ser uma hipótese. A Valéria está falando, você tem que estar bem consigo mesmo, exatamente. Eu não sei se isso é uma frase ou se isso é uma afirmação, se é uma frase motivacional. Oi, Ana, boa noite. Oi, Bruno. Então, assim, quando a gente pega, né, esse senso comum da motivação, a gente pode incorrer nesse erro. Então, gente, por favor, a partir de agora, ouvindo o que eu estou falando, ouvindo o que as pessoas aqui estão colocando, saiam desse lugar de achar que motivação é uma frase motivacional, que a frase motivacional tem o poder transformador de comportamento, de pensamentos, de crenças, de valores, porque não tem. Pode ter um efeito pontual, mas ele não se sustenta. Por quê? Porque a motivação, primeiro ponto, ela é individual. Então, o que motiva um não motiva outro. Às vezes uma frase dessas, oi Flavinha, oi Bela, tudo bom? Às vezes o que motiva um não é o que motiva outro. Então, essa frase para mim, de vencedores vencem, perdedores perdem, pode fazer total sentido, mas para o outro pode não fazer. Quando a gente trabalha com equipe, como é que funciona? Se vai fazer sentido para um e não vai fazer sentido para outro. Então, vamos sair desse lugar da motivação, de banalizar a motivação, achar que qualquer um pode motivar qualquer pessoa. Por que não? Se você não conhece o outro, se você não conhece quem está do outro lado e a quem você teoricamente estaria motivando, é o que eu falo, ninguém motiva ninguém. O que nós psicólogos, isso mesmo, parar de mimimi e rema. Trabalha enquanto eles dormem. Ai, meu Deus, essa é péssima, né? Então, assim, a gente sair desse lugar e entender que nós psicólogos, né? Eu tô falando aí numa posição de psicóloga do esporte, nós somos instrumentos, nós somos ferramentas, vamos fornecer essas ferramentas para os nossos atletas, para os nossos treinadores, para a nossa comissão, para que esse ambiente seja motivador. E aí eu entro nessa questão do ambiente. Então, quando a gente sai do tema motivação, oi Ju, acabei de falar de você, falei que você tinha me perguntado sobre os pais, né, a influência dos pais, como os pais podem manter a motivação e eu vou chegar lá. Então, assim, oi Guedes, querido, meu amigo, que saudade, quanto tempo. Quando a gente fala do ambiente, então eu falei de motivação, a gente falou desse senso comum, de como ela é mal interpretada muitas vezes e utilizada de uma forma equivocada, porque as pessoas se apropriam indevidamente, porque ela é de fácil manejo. A gente acabou de ver isso, são frases que você solta e você acha que está motivando. É um filme que você vai passar e que seu atleta vai passar a correr, sei lá, 10 metros em 5 segundos, né? Vai correr uma maratona em 1h30. E não é por aí. Então, a gente tem que levar em consideração o ambiente. Exatamente, Bela. A motivação, essa é a palavra, é uma construção, é um processo. Ela não é uma instância, ela não é estática. Então, o que eu falei, a motivação, ela é individual e ela tem níveis. Então, é importante a gente entender isso, que talvez o nosso atleta ou nós mesmos não vamos estar motivados no mesmo nível o tempo todo. Alguém aqui conhece alguém que esteja motivado 100%? Nível de motivação de 0 a 10 está no 10 o tempo todo? Muito difícil, porque ela tem essa alternância. E aí, para a gente que trabalha com atleta, é importante identificar isso. Quais são os gatilhos, quais são os disparadores, quais são as situações que o atleta experiencia que podem interferir na motivação dele. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, né? Então, tenham isso em mente, a motivação ela é uma construção, ela é um processo direcionado a identificar essas necessidades que, claro, como eu falei, eu ia falar de motivação intrínseca e extrínseca. Motivação intrínseca é aquela que são os processos internos, aquelas que vêm de dentro da gente. Então, o que me move internamente? Um exemplo clássico que a gente tem é uma pessoa, um atleta que se motiva para ganhar um determinado campeonato porque ele quer superar um resultado, ou porque ele se sente bem com aquela conquista, porque para ele é uma realização.
Então tem alguma coisa que a gente chama relacionada ao ego, né? Então eu me sinto bem em alcançar determinada tarefa, determinado objetivo, porque isso me faz bem internamente. Então isso seria a motivação intrínseca. E a motivação extrínseca, ela tem mais a ver com reforçadores externos, que são importantes também. Então, o que a gente tem hoje de teorias de motivação é a inter-relação desses dois tipos clássicos, né? Todo mundo que estuda motivação já ouviu falar desses dois tipos de motivação interna, intrínseca, interna ou extrínseca e externa. Mas o que a gente vê a externa, então, seriam as recompensas. Então, pode ser esse atleta que, por exemplo, no futebol a gente via muito isso. O Cléo está aqui, psicólogo do América, sabe disso. Às vezes é aquele bicho que a gente chama, né? Aquele dinheirinho que o clube já está um tempão sem receber, chega o diretor, chega o presidente do clube e fala, então, hoje se vocês ganharem, vocês vão receber um bicho aí, cada um vai receber tantos R$ 1.000. É uma motivação externa. Pode motivar? Pode motivar. Mas será que toda vez então que eles forem jogar para ganhar vai ter que ter o bicho? Se o atleta for só de motivação extrínseca, se ele só depender disso, o treinador, sinto informar, mas querido, você está ferrado. Né? Porque a alternância dessas motivações intrínseca e extrínseca é o que seria ideal. Né? Então, o que seria então você mesclar essas duas motivações? Então, eu como atleta, eu quero ganhar porque eu tenho isso como ego, né? como alguma coisa importante para minha autorrealização, para minha satisfação intrínseca, mas é legal também ganhar uma medalha, ou se eu ganhar uma medalha eu vou ter uma recompensa financeira. Né? Então, eu estou falando do que seria ideal. Então, é importante nós como psicólogos identificarmos como é que o nosso atleta se comporta diante dessas situações de motivação intrínseca e motivação extrínseca. O Cléo falou, né? Tipo, o efeito contrário também. Aí é a desmotivação, né? Que seria quando não tem o bicho também desmotiva, né? Mas aí que tá, não deveria depender só do bicho, só da recompensa, só da motivação extrínseca, né? Então, quando a gente fala, né, o ideal é essa identificação, exatamente, a gente identificar, Amandinha, essa motivação. Isso é muito difícil, assim, a gente tem alguns instrumentos, aí eu estava falando do ambiente, porque o ambiente vai interferir nesse nível de motivação. Então, quando a gente fala, e finalmente eu cheguei depois de meia hora no clima motivacional, o ambiente ele vai interferir. Então, a interferência do ambiente nos níveis de motivação do nosso atleta, através da influência do que o clima motivacional entende como sendo os principais influenciadores, vão ser os técnicos, os pais, no caso, né, de atletas de iniciação esportiva, e os pares ou colegas de time, né, que a gente chama. Então, as grandes teorias de motivação, a gente tem uma teoria, eu até separei aqui para a gente entender, assim, quando a gente fala de motivação é muito fácil, a Amanda acho que até falou, né, da gente identificar a motivação. Quando a gente trabalha com atleta, essa identificação é fundamental e a forma mais fácil da gente identificar é através de comportamento, porque o comportamento mal ou bem ele é palpável, a gente consegue minimamente mensurar. Então, todas as medidas de instrumentos, escalas, questionários de motivação, Franco está até aí, um querido amigo que tem uma escala de motivação no esporte, o comportamento acaba sendo um elemento de medida, eu diria. Né? Então, fica mais fácil a gente conseguir identificar a motivação. Deixa eu ver aqui. Vou falar, Zuleika, disso, dos questionários. Guedes, então, oi Dudinha, querida, minha colega de corrida. Quando o clube não honra com os salários dos jogadores, de que maneira o clube buscaria uma motivação para ganhar um jogo? Essa é uma pergunta de US$1 milhão, né? E é exatamente isso que eu estou falando, porque não tem como a gente dissociar uma coisa da outra. É o que eu estou dando a introdução aqui do clima motivacional. O ambiente, seja ele institucional, seja a relação do atleta que ele tem com os pais, a relação que ele tem
com o treinador, a relação que ele tem com os colegas de time, isso vai influenciar no nível motivacional dele. Se a gente minimamente tiver um ambiente que seja provedor minimamente dessa motivação, talvez até no momento de dificuldade como esse, que é a falta de pagamento de salários, consiga se manter o mínimo de motivação para, eventualmente, os atletas continuarem treinando. Então, a inter-relação desses fatores, por isso que eu falei, gente, que a motivação é muito complexa, porque ela subentende que existe uma inter-relação complexa, a interação desses fatores, ambiente, a constituição do sujeito, para o nível motivacional dele. Então, uma coisa influenciando na outra vai determinar o meu nível motivacional. Então, se você tem minimamente um ambiente no qual se consiga ter uma segurança mínima, e aí eu vou falar um pouquinho de uma teoria que fala das necessidades básicas que nós temos como sujeitos. Então, quando a gente consegue preencher, Guedes, aí mais focado na tua pergunta, quando a gente consegue preencher essas 3 necessidades básicas que nós temos como sujeitos e não só como atletas, que são autonomia, a questão do pertencimento, deixa eu ver se eu não vou esquecer nenhuma, e a competência. Então tem um autor dentro de uma teoria que a gente estuda da motivação, que a gente chama de, na verdade no inglês é Self-Determination Theory. Então é teoria de autodeterminação, seria esse a gente traduzindo, né, a tradução para português. Eles entendem isso, que as figuras de autoridade no ambiente, seja ele de esporte ou ambiente que o sujeito está sendo avaliado, ambientes de realização e de competência. Então, por exemplo, escolas, você que lida com escola, né, está o tempo todo aí com os alunos na Veiga, as figuras de autoridade têm um papel fundamental, porque elas potencialmente são geradoras dessa motivação na medida em que elas têm a proposta ou o dever de atender essas necessidades básicas do sujeito. Não sei se eu estou sendo clara, mas nessa teoria eles dizem que essas 3 necessidades que são inerentes a nós seres humanos, que são a autonomia, o pertencimento e a competência, se elas forem atendidas, você consegue então, por exemplo, trabalhar quando tem um fator externo que pode influenciar nesse nível motivacional. Não sei se ficou claro. Então, assim, o que é autonomia, né? Autonomia seria eu agir de acordo com os meus interesses. Essa é a primeira necessidade básica psicológica que esses autores falam. Inclusive, quem quiser, assim, só por curiosidade, fazendo um parêntese, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre essa teoria, esses 2 autores, eles têm inclusive o Deci e o Ryan, eles têm um site que é a selfdeterminationtheory.org. E nesse site, alguém perguntou, não sei se foi a Zuleika, desculpa, eu não consegui ver quem perguntou dos instrumentos, mas eles disponibilizam algumas escalas, claro que algumas provavelmente não são traduzidas e validadas para cá, são muito poucas que a gente tem, né? O Franco é uma das referências que tem nessa área, mas é interessante porque eles têm cursos sobre a teoria, tem um material bem interessante de artigos, então quem tiver curiosidade para consultar, não estou ganhando nada para isso não, tá, gente? Mas quem quiser e tiver curiosidade, acessa o site deles lá dessa teoria. Então ficou claro isso, assim, essas 3 necessidades básicas. Então eu falei da autonomia, que é o meu interesse ali, eu agir de acordo com o meu interesse. Eu falei da segunda, que é a competência, que é eu me sentir eficaz no meio que eu estou inserida. Então, gente, isso para o atleta é fundamental, né? Assim, ele se sentir eficaz, eu estou sendo eficaz na minha competência, né? Na realização do meu treino, na realização do meu jogo. E aí, não só, mas a interação disso, eu estou me sentindo eficaz na interação do meio com as minhas necessidades. Aí a gente volta para a autonomia. E o pertencimento, que tem muito a ver até com, está muito latente agora no que a gente está vivendo. O pertencimento é uma necessidade básica psicológica da gente se sentir pertencente a um grupo. Por isso que eu falei, Guedes, obrigada, que bom que você entendeu. Estou tentando falar de uma linguagem assim mais acessível,
Porque é isso, se você tem essas 3 necessidades básicas sendo atendidas, de acordo com essa teoria, que é a teoria de autodeterminação, esses fatores influenciadores do ambiente, provavelmente eles vão ter um impacto mínimo ou quiçá nenhum, porque você vai estar fortalecido na medida em que você tem essas necessidades atendidas, tá? Uma outra teoria, quando a gente fala, então eu falei da teoria de autodeterminação, uma outra teoria que existe também no clima motivacional, a gente chama de Achievement Goal Theory, que é a AGT. Ela é muito pesquisada na nossa área com relação à motivação, e essas duas, eu diria que são os 2 modelos teóricos contemporâneos que a gente tem de artigos, de estudos que falam sobre a motivação no contexto esportivo também, não só no contexto esportivo. Então, essa teoria, a AGT, ela vai falar assim, do sujeito, que seria, a gente pode pensar no atleta, no desejo que aquele sujeito tem de mostrar a competência dele. E isso vai determinar a motivação. Então, se a gente for pensar, como eu falei, na motivação intrínseca, né, que é a motivação interna, estaria mais ligada a isso. Então, essa teoria, ela tenta explicar o porquê que aquela pessoa faz determinada coisa, então, por que o atleta, eventualmente, faz aquele esporte, por que ele quer ganhar, por que ele vai treinar todo dia. Enquanto eles estão nesse contexto, aí a gente tem que pensar nesse contexto de realização, que pode ser, assim como o Guedes, meu amigo, trabalha em universidade, pode ser dentro de uma escola, dentro de uma universidade. Então, eles entendem que existe um desejo inerente daquele sujeito em mostrar uma competência quando ele está inserido nesse contexto de realização. Então, ele vai ser avaliado e aí ele quer se mostrar competente naquilo que ele faz, naquela tarefa que ele está executando. Então, essa é uma das explicações. Oi, Josué. Tudo bom, querido? Ana, nossa, muita gente bacana aqui. Deixa eu ver se alguém colocou aqui alguma coisa para não perder vocês aqui no que vocês estão falando. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. O Alberto falou, né? O Michael Jordan fala que ele passou a vida tentando provar ao pai que ele era melhor que os ídolos do pai. Olha só, gente, que talvez isso tenha motivado ele, né? Mas isso tem um custo, né? Eu acho que isso tem um preço, às vezes o preço é muito alto. Deixa eu ver se alguém botou. Amandinha, muito bom. Autonomia, competência, me sentir eficaz e pertencimento. 3 necessidades básicas psicológicas que precisam ser atendidas e no esporte não é diferente. Então, deixa eu... Nossa, 9h40, gente, sério? E aí eu ia chegar na parte das influências. Então, entendendo essas 2 teorias, tem uma terceira, mas que ela meio que caiu em desuso, que é a teoria da motivação e ação, do Heckenhausen, mas ela não considera, por exemplo, a dia de atleta-treinador, né? Ele fala só dessa questão da motivação, que o atleta é motivado, ou o sujeito é motivado para buscar o sucesso e evitar o fracasso. Então isso explicaria os atletas que são atletas vencedores e atletas perdedores, mas ele não considera essa díade entre atleta e treinador. Por isso que eu falei dessas outras 2, da SDT e da AGT. E aí no clima motivacional essas são as mais estudadas. Então o clima motivacional ele vai considerar essas variáveis todas, né? O ambiente interferindo na motivação através da influência dos agentes sociais, que a gente vai, como eu falei um pouquinho anterior, que são os pais, o técnico ou a técnica e os colegas de time, que a gente chama de pares também. Então essas influências, a inter-relação, esse processo, como eu falei, que é super dinâmico, complexo e que se interfere o tempo todo, é que vai determinar a influência na motivação, tá? dos atletas. Então, assim, uma definição básica de clima motivacional, como eu falei, o Keegan é uma das nossas referências no estudo que eu estou fazendo, ele é uma das grandes autoridades nessa temática, né, nesse tema, nesse construto. Ele vai definir o clima motivacional, eu botei aqui para não errar nada, tá, da definição dele, é o estado socioambiental da prática esportiva que influencia os níveis de motivação. E pelo seu aspecto multidimensional, então, gente, tá vendo que motivação não é
só intrínseca e extrínseca, ela é multidimensional, a gente tem que levar em conta tudo, né? Quando a gente vai avaliar o clima motivacional, a gente tem que levar em consideração esse aspecto multidimensional. E aí eu estou falando de questões ambientais, de fatores constitucionais, de fatores institucionais, qual é a instituição, como é que é esse clima, né, institucional que esse atleta está inserido, e outras dimensões psicológicas também. E aí, dentro dessas teorias, alguns instrumentos se propõem, eu e o Alberto, a gente fez uma revisão sistemática desses instrumentos que avaliam o clima motivacional, e o que a gente encontrou? Esses instrumentos, eles se limitam ou a avaliar a influência que o técnico tem no atleta, então é um aspecto, é um agente influenciador, é um agente social, mas aí fica estanque. Então esse instrumento vai medir a influência do treinador na motivação do atleta. Ou vai medir a influência dos pais na motivação dos atletas, ou vai medir a influência dos pares, que são os colegas de time. Então, dentro dessa revisão que a gente fez, a gente encontrou um instrumento somente, que é o MMCOS, que é o... Deixa eu ver se eu não falei errado, que é o questionário multidimensional, que é o Multidimensional Motivation Climate Observation System. É isso mesmo, é em inglês, então é o MMCOS. Ele é o único que vai levar em consideração esse aspecto multidimensional, porque ele é um instrumento de medida observacional que a gente chama, tá? Então isso já é um desafio, já é uma limitação dentro dos estudos de motivação, ok? Deixa eu ver aqui. Obrigada, Cléo, Bruno, que bom que vocês estão aprendendo, essa é a intenção. Então, quando a gente fala, vamos voltar, então eu falei dos instrumentos, falei das duas teorias que norteiam esses estudos de clima motivacional, falei sobre a definição de clima motivacional, que é um construto e é muito mais complexo do que a gente imagina, não é reducionista como a gente pensa com relação à motivação. E aí, quando a gente vai falar da interferência então desses agentes sociais, a gente tem a influência do treinador, como eu falei. Então, o treinador ele é a figura central de autoridade para passar a questão da instrução e da avaliação. O papel dele fundamental como motivador, vamos botar, eu não gosto muito desse termo não, tá, gente? Mas assim, seria a influência que ele tem na motivação, vamos botar dessa forma. Seria no papel da instrução, então ele passar aquele aprendizado, a instrução do que o atleta deve fazer, posicionamento, quais são os recursos, as habilidades que ele tem que desenvolver e avaliação, porque ele eu vou falar assim, ele é um instrumento de medida, claro, da performance, né? O treinador não deixa de ser um balizador de desempenho, para que o atleta consiga saber se ele melhorou ou não, né? Então ele tem ali uma figura que vai avaliá-lo na sua competência, para saber se ele melhorou, se não melhorou. Então essa é uma das influências que nessas teorias eles apontam como sendo as influências motivacionais do treinador ou do técnico. Com relação aos pais, não sei se a Ju ainda está aí, a gente tem dois fatores também. Os pais, eles são responsáveis ou deveriam ser responsáveis pela questão de apoio e aprendizagem. Os pais, eles exercem, né, dependendo da faixa etária, e eu estou vendo isso na minha pesquisa, que isso vai modificar um pouco de acordo com a faixa etária. O Egídio, acompanhando aí, bacana. O Egídio foi meu atleta lá no Flamengo. Então, assim, os pais, eles deveriam atuar como sendo figuras centrais no suporte econômico, afetivo, social, emocional, para poder fornecer os subsídios básicos para o atleta conseguir, então, desempenhar, o Alberto até nem gosta desse termo, né? Mas assim, de performar, porque acho que nem existe esse verbo, mas enfim, dele desempenhar aquilo que ele está... que estão exigindo dele, né? A performance dele naquela tarefa. Então, apoio e aprendizagem, né? O atleta se sentir tendo esse suporte não só emocional, afetivo, mas socioeconômico, enfim, e social também por parte dos pais, isso vai interferir também no nível de motivação dos atletas, né?
E, e a Juliana tinha me perguntado, foi uma das perguntas que chegou aqui para mim, com relação a essa interferência dos pais, né? E o que a gente vê? Quando a interferência dos pais ela pode ser positiva ou negativa. Quando ela é negativa, quando não prevê isso que eu falei, do apoio, e não só fornecer as condições básicas para o atleta aprender aquilo que ele está supostamente praticando, a gente tem o desenvolvimento do que a gente chama da síndrome de burnout. Então, a gente pode estar encaminhando esse atleta como pais, como influenciadores negativos, vou chamar dessa forma, para aquele atleta desenvolver o que a gente chama de síndrome de burnout. O burnout seria o esgotamento físico e mental que faz com que aquele atleta abandone aquela prática. Então é muito importante os pais estarem atentos a essa influência, né? Não só na motivação, mas de uma forma bem mais ampla, tá? E por último, a gente tem a influência dos pares, que são os colegas de time. É claro que aqui, por exemplo, eu estou fazendo a minha pesquisa exatamente tentando entender, desculpa, tentando entender a influência de cada um desses agentes sociais. E quando a gente fala de esporte individual, apesar de alguns acharem, poxa, Adriana, mas como é que fica isso, os pares no esporte individual? Então, quando eu fui pesquisar e entrevistar atletas de judô, o atleta de judô, apesar de ser um esporte individual, ele depende do seu colega para treinar. Não sei se o Alex ainda está aí, para poder me confirmar isso, que é um atleta de judô. Mas ele precisa, né, do seu par até para ele evoluir naquela prática dele. Então, os pares têm influência fundamental na parte também competitiva, então de eu querer melhorar, e na parte colaborativa, né? Se a gente pensa em esportes coletivos, né, basquete, vôlei, futebol, muitas vezes eu vou ter que, num posicionamento de quadra, de campo, posso estar com a bola e no futebol, por exemplo, eu vou ter que passar a bola para um companheiro meu que está melhor posicionado, pensando no bem do time, né? Naquilo que é o melhor para o time, não necessariamente eu ter que me destacar e fazer o gol, né? Mas essa leitura é muito importante. Então, o dia a dia com os atletas, essa identificação de situações que eles passam, que são comuns a todos, não só as coisas boas, mas as coisas ruins, né? Eles se identificarem nesse processo, também tem uma influência muito grande. Então, os colegas de time também influenciam no nível motivacional, tá? Deixa eu ver o que mais aqui, deixa eu ver se alguém botou alguma pergunta. Alberto perguntou aqui, você acredita que é possível ser campeão de uma competição longa como o World Tour com um clima motivacional ruim? A gente está falando de possibilidades, né? Na medida em que eu entendo que o clima motivacional, então eu estou falando de ambiente, eu estou falando de a parte constitucional do sujeito, eu estou falando da relação dele com os treinadores, da relação dele com os colegas de treino, a relação dele com os pais, dependendo da idade, provavelmente a gente não tem como determinar, mas isso pode sim influenciar. E aí vai depender, claro, do manejo, das estratégias de enfrentamento que aquela pessoa tem para conseguir lidar ou até que ponto aquilo vai influenciar a performance dele, né? Então a gente sabe principalmente da nossa teoria, né, da cognitivo comportamental, que muitas das nossas reações e dos nossos comportamentos, muitos não, mas todos eles advêm da interpretação que a gente tem. Então, se a gente interpretar que esse ambiente não está propício para que eu desempenhe a minha tarefa, com certeza vai ter a consequência vai ser negativa, vai ser ruim, né? Mas assim, afirmar se ele pode ser campeão porque de repente ele está tão bem preparado e os outros não estejam, e aí ele vai ser campeão. Eu estava lembrando da live da nossa colega, da Ana Carolina, não sei se ela está aqui ainda. Imagina, foi fazer um antidoping numa competição e quando souberam que ia ter o antidoping, os atletas todos, se não me engano, era no ciclismo, alguma competição de ciclismo, né? Se a Ana tiver, ela me corrige. Não me lembro aonde também. E quando souberam que ia ter exame antidoping, todo mundo saiu correndo. Então, o atleta pode ser campeão, aquele que talvez não esteja dopado e que vai competir, ele nem é tão bom, e ele vai ser campeão. Então, acho que isso é muito relativo, né? Mas ela falou que nesse caso nem teve pódio, porque a galera saiu correndo. Cara, você botou Covid, eu não entendi. Covid
É possível um atleta, mesmo em meio a um clima motivacional ruim, decidir que pode e vai performar bem? Sim, Paula, é uma ótima pergunta. Porque quando a gente leva em consideração o clima motivacional, eu não estou falando só de ambiente, eu estou falando da constituição do sujeito, eu estou falando de personalidade. Então, se aquele sujeito, aquele atleta tiver na personalidade dele, nos traços de constituição de sujeito, né, de história de vida, as experiências também ditam muito do nosso comportamento. E ele tiver uma posição, uma postura, um comportamento mais positivo diante das dificuldades, é possível sim que ele consiga manter um mínimo de nível motivacional, na medida em que ele não depende exclusivamente. Vejam bem o que eu estou falando. O clima motivacional leva em consideração esse aspecto multidimensional da motivação, mas como eu falei, são nuances, né? Então você pode ter altos e baixos e ela é complexa e ela é dinâmica. Então, eventualmente, às vezes o ambiente não está muito bom, mas eu estou motivada. Eu posso estar sendo influenciada eventualmente por um treinador que eu não tenho muita identificação, é um treinador que não me dá muito feedback positivo, mas eu quero melhorar porque eu acho que vai ser bom para mim, como atleta, né? Poder sair do treino e sair com a consciência ou com a minha avaliação de que eu fui bem naquele treino e que eu melhorei em determinada habilidade, entende o que eu estou falando? Então, como eu falei, é uma inter-relação de fatores, a gente não pode excluir uma coisa ou outra, né? Zuleika, mesmo a motivação sendo individual e multidimensional, como um psicólogo pode ajudar? Eu vou tentar resumir aqui para a gente fazer as considerações finais, e aí eu já te respondo. Eu acho que o primeiro ponto é entender isso, né? Que a motivação ela é individual e ela tem níveis. Então, não necessariamente a gente vai ter o mesmo nível de motivação o tempo todo, tá? É sair desse lugar da motivação sendo uma definição, como a gente falou, só de palestra, né? Só de uma interferência pontual e aquilo vai ser responsável pela motivação, é entender que é uma construção, que é um processo. Então é fundamental você entender ao longo de um tempo mínimo para você conhecer o seu atleta, né? Você precisa desse tempo, para você identificar essas nuances comportamentais frente às situações que podem ser motivadoras ou não motivadoras para ele, como é que ele se comporta. Então, para você saber isso, você vai precisar de um tempo para identificar os diferentes comportamentos do seu atleta. Então, essa motivação ela vai variar, claro, de acordo com, como eu falei, com os fatores constitucionais de personalidade, a própria história de vida acaba influenciando também, né, as experiências que aquele atleta tem ao longo da vida dele como atleta, isso vale para a gente também. E as contingências do ambiente, como eu falei, dependendo de como o ambiente. Então, é claro que promover um ambiente mais saudável possível, dentro de tudo que eu falei até agora, que foram muitas coisas, é o ideal. Então, o psicólogo ele pode atuar nesse direcionamento, que seja no trabalho dele com o atleta, que seja no trabalho dele com o treinador. Então, informar o treinador a importância dele ter o conhecimento dessa influência que ele tem, né? Então, com feedbacks positivos, explicar para aquele atleta por que ele está fazendo determinada coisa. Então, isso a gente... existem algumas orientações que os treinadores podem seguir para que eles possam servir, como eu falei, ele não vai motivar o atleta, mas ele vai ser uma ferramenta para que possa se chegar a uma motivação e isso atingir o atleta, né? Então ele é uma figura de autoridade, ele tem essa influência muito, muito grande, né? Entender, isso que eu estou falando aqui, né, do clima motivacional, entender que é exatamente isso, não é só a motivação. Hoje se fala até em atmosfera motivacional, que vai além do clima motivacional, que é entender realmente, como eu falei, essa inter-relação dos fatores e como eles se influenciam. E como é um processo dinâmico, como eu falei novamente, é um processo, é uma construção. Então, só de você entender que existe esse clima motivacional, que a motivação ela não se reduz à motivação intrínseca e extrínseca, você já vai estar fazendo o seu trabalho com uma maestria e sendo um trabalho diferenciado, tendo esse entendimento, tá? Deixa eu correr aqui que faltam 5 minutos. Entender, então, fechando aqui o que eu falei, né, desses agentes sociais, que são os técnicos,
os pares e os pais é que eles são, quando a gente fala no ambiente esportivo, seja em nível de iniciação, em nível profissional, de alto rendimento, eles exercem um papel fundamental. Então isso, alguém perguntou aqui também como é que a gente pode, acho que foi a própria Zuleika, né? Você estar atenta a isso também. Como é que esses agentes sociais interferem na motivação do seu atleta? Qual é a influência que eles têm na vida do atleta? Que seja o filho, que seja como treinador ou como a equipe que ele está ali inserido. Como é que é a relação dele com os colegas de time, né? Porque eles vão ter esse papel fundamental no desenvolvimento e na manutenção. Eu acho que isso que é o mais importante. Como a gente falou que a manutenção, a motivação varia, a manutenção dela, quanto mais próximo do ideal a gente ficar no nível de motivação maior, é melhor, né? Então, quanto mais próximo desse ideal, melhor é. Então a gente tem que ficar atento, como eu falei, no aparecimento da motivação, identificar essa motivação, desenvolver essa motivação, o atleta entender o que motiva ele e entender que o ambiente vai influenciar nos níveis motivacionais. E aí a gente conseguir minimamente ter uma manutenção dessa motivação, entendendo que vão ter as nuances, tá? Sim, o Bruno fez uma pergunta, gente, eu vou ter que responder essa, não sei se vai dar tempo, mas motivação demais pode interferir na concentração, atenção, performance, ou seja, deve-se buscar um equilíbrio? Você mesmo já respondeu, é tudo equilíbrio. Gente, uma equipe, um atleta muito motivado não é sinônimo de desempenho ótimo, né? Aquele autor lá, não sei nem falar o nome dele, do Flow, ele que desenvolveu esse termo, né, do desempenho ótimo. Uma equipe muito motivada, o que pode acontecer? Você mesmo já falou, às vezes um excesso de motivação interfere no seu nível de agressividade, interfere no seu nível atencional. Quantas vezes a gente vê situações dessas em que as equipes são super, hiper estimuladas e motivadas e quando entram em campo, perde-se o foco na tarefa. Porque você está mexendo também com a parte de ativação, com a parte de energia. Então, canalizar isso e dar tempo para a motivação ser direcionada para alguma outra coisa pode ser temerário. Já vi vários exemplos de equipes onde isso aconteceu, viu, Bruno? Então, foi muito boa a tua pergunta, porque é exatamente isso. Super motivar uma equipe muito motivada não é sinônimo de vitória, não é sinônimo de equipe que vai em busca de desempenho ótimo. Isso foi fundamental essa pergunta, porque era uma coisa que eu queria falar e ia passar batido, então tua pergunta me ajudou a fechar. E aí, gente, é isso, assim, eu acho que essa foi a ideia, né, de passar um pouquinho, tem 1 minuto, gente, fica contagem regressiva, né, é bizarro isso. Espero que vocês tenham gostado. A ideia foi exatamente essa. Obrigada, Tati, Josué, Zuleika, Cá. Era passar um pouquinho, compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho. E, gente, vamos disseminar essas informações. Estudem, procurem ler os artigos que falam disso. Se apropriem do conhecimento, porque quando a gente tem apropriação do conhecimento, a informação, como eu sempre tenho dito nesses últimos tempos, ela vira uma arma para a gente, uma arma no bom sentido. Então você vai municiar as pessoas que estão atuando com você, seja o treinador, o clube, dirigente, atleta, dessas informações. E aí facilita até o nosso trabalho, para a gente conseguir desenvolver o que seria o aspecto motivacional, que é um dos aspectos que a gente vai trabalhar. Então, gente, obrigada pela companhia de vocês. Vou tentar ver uma outra live, algum outro tema, que se vocês quiserem sugerir. Adorei passar esse sábado aqui 9 horas da noite, concorrendo com lives aí que estão acontecendo. Espero ter ajudado um pouquinho no conhecimento. Obrigada, Juju, querida. Willy, obrigada pela... Deem o feedback, porque isso motiva também, tá, gente? Feedback positivo ou negativo, porque no negativo a gente também procura sempre evoluir, né? A gente cresce na crítica também. Crítica construtiva é sempre bem-vinda, tá bom? E espero que todos fiquem bem aí, que a gente vai passar por essa situação. Espero revê-los numa próxima oportunidade. Fico à disposição, quem quiser mandar direct, tem os artigos, tem tudo. E se vocês quiserem um pouquinho mais se aprofundar no tema, estou super à disposição. Um beijo para vocês, se cuidem, fiquem em casa e até a próxima.
tá, gente? Obrigada.